Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Hoje a gente entra no nosso último conteúdo do livro didático. Tá, gente? E aí a gente vai pegar aí a abordagem do conteúdo que fala sobre a sociedade e a natureza. E o que isso quer dizer, gente? Nesse capítulo, né, nessa parte do nosso conteúdo, a gente vai falar justamente sobre todas as atitudes que a gente viu aí nos conteúdos anteriores do ser humano, e em consequência, aí as agressões, trazendo em consequência as agressões que todas as suas atitudes causam ao meio ambiente. E aí, gente, é aquele velho ditado, né? Um dito popular que muitos de nós conhecemos. Toda ação há uma reação. E é o que acontece com o meio ambiente quando a sociedade causa aí suas modificações. A gente falou sobre vários tipos de trabalho, de atitudes que o ser humano causa, realiza e causa uma modificação no espaço geográfico. Consequentemente, a natureza, né, é um dos principais pontos de agressão que o ser humano traz aí no seu dia a dia. Muitos de vocês, ao longo de nossas aulas, quando a gente falava em modificação do espaço geográfico, vocês citavam, por exemplo, o desmatamento. E aí, o desmatamento, o que ele é? É a retirada de mata nativa da natureza. A retirada dessas árvores, gente, ela traz um impacto para o meio ambiente. Vocês provavelmente já viram em ciências que o oxigênio que a gente respira, ele tem a sua qualidade, né? É considerado um ar puro, principalmente em decorrência das árvores, que é quem ajuda a produzir esse oxigênio. Assim como também, quanto mais natural for o ambiente que a gente está, né? Com mais presença de árvores, melhor é o nosso oxigênio. Então, quando o ser humano, seja em pequena ou em grande quantidade, quando ele extrai as árvores da natureza, ele está colocando a qualidade do nosso oxigênio em risco. E aí a nossa qualidade de vida respiratória, ela sofre agressões na decorrência disso. Então, o que é que acontece? Quando inúmeras e inúmeras árvores são arrancadas do seu habitat natural, elas acabam surtindo um efeito contrário. Então, o clima, ele fica mais quente, né? Os dias, a quantidade de chuva ao longo do ano diminui. Como eu disse antes, o nosso próprio oxigênio diminui a qualidade. E tudo isso é prejudicial para a nossa saúde, não só para os seres humanos, como também para o próprio planeta. Outro tipo de indústria, outro tipo de atitude que o ser humano realiza e que é altamente prejudicial para a nossa saúde como um todo, tanto dos seres vivos como também do planeta, é a questão das indústrias, devido à quantidade de gás tóxicos que essas indústrias soltam nessas usinas, né? Então, quanto mais a gente consome produtos industrializados, mais a gente também está contribuindo aí para a poluição do meio ambiente, assim como também os gases que são lançados dos veículos que a gente usa, seja moto, seja carro, ônibus, enfim, todos os transportes voltados a motores, né, que se locomovem usando algum tipo de combustível, eles trazem aí um alto nível de gases para a atmosfera e que, consequentemente, também abala a qualidade de vida do nosso planeta. A gente viu em outros momentos que não só o Brasil, mas vários outros países têm aí a questão da agricultura de monocultura, que são grandes plantios de milho, de soja. E aí, gente, para obter aí um bom rendimento dessa monocultura, o que é utilizado? Os agrotóxicos, que são venenos, né? São componentes químicos que eles são utilizados para tratar do solo, para aumentar a qualidade da planta, para ela crescer mais rápido. Dependendo do tipo de plantio,
para ter frutos mais bonitos e saudáveis. E aí o que ninguém sabe é que desse saudável, que sem interferência de nenhum inseto, acaba que consumindo também veneno, né? Então o agrotóxico tem sim a sua parcela aí de componentes que causam também a nossa deficiência na saúde, né? Outra questão que é uma questão que envolve o nosso próprio dia a dia em casa, é a questão da poluição. Essa poluição seja de ruas, de rios, de lagos, em decorrência do lixo que a gente produz na nossa casa. Então não é simplesmente um papel de bala que a gente joga na rua. É também, mas vamos pensar aí, somos bilhões de pessoas no planeta. Se cada um de nós joga um papel de bala na rua, consequentemente isso vai trazer grandes consequências. E o nosso lixo que a gente produz em casa também, as redes de esgotos, na maioria das vezes nas cidades, são jogadas em rios, né? E isso causa tanto a poluição das águas como também do próprio solo, que circunda aí as regiões desse descarte indevido, né? Então é aquela situação, quanto mais lixo a gente produz, mesmo em casa, mais a gente também polui o meio ambiente. E aí a gente precisa sempre lembrar disso, que quando a gente polui o meio ambiente, a gente está colocando em risco a nossa saúde e o do nosso planeta. Nós vimos na nossa última videoconferência que tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, em nossas casas ou até mesmo quando a gente vai passear na rua, é extraído da natureza, são chamados recursos naturais. E aí o que é que vem acontecendo? Isso é um dado não de hoje, mas já é da história do nosso planeta, né? Desde que iniciou os processos industriais na sociedade, que a gente vem sofrendo aí algumas consequências, né? E aí quanto mais se produz, mais se extrai da natureza. E alguns desses recursos eles estão simplesmente acabando, justamente devido ao uso contínuo, né? Várias e várias vezes do mesmo produto sendo extraído da natureza. Em consequência disso, muitos recursos estão acabando. E, como a gente também viu, muitos desses recursos é necessário milhões e milhões de anos para poder ter uma existência dele novamente, né? E aí é bom também vir a questão da nossa conscientização enquanto consumidores, para a gente utilizar só aquilo que realmente é necessário e não forçar a natureza a produzir algo que não é tão assim, de tanta necessidade no momento, né? Muitas vezes a gente acaba aqui consumindo por impulso e na verdade isso só traz aí consequências ainda maiores para o planeta Terra. E aí é justamente baseado nessa questão do autoconsumo que vem a questão da sociedade sustentável, que tem aí apresentando na página 259 do livro de vocês. E o que seria uma sociedade sustentável? Seria a procura de nós, seres humanos, em trazer novas adequações para a nossa vida, né? Através de atitudes que poupe a natureza, né? Seja reutilizando alguns materiais que a gente geralmente costuma descartar, seja economizando na quantidade de objetos que não precisamos de imediato, né? Tem gente que compra vários tipos de roupa no mesmo tempo e às vezes passa anos e ela não usa nem a primeira, né? Então assim, quanto mais a gente tentar salvar o nosso planeta, seja através do baixo consumismo, seja através da reutilização de alguns produtos, a gente consegue trazer uma melhor condição de vida para a gente. E aí é importante ser dito que não é a situação de você fazer isso só uma vez, mas sim você adotar bons hábitos para a sua própria vida, até chegar ao fim dela, como se diz, né? É importante a gente entender que o nosso planeta, ele não é só nosso, mas ele também é de gerações futuras. E se a gente não cuidar do nosso planeta agora, as gerações futuras não vão ter aí
uma boa qualidade de vida em decorrência do estrago que a gente já causou na nossa paisagem, né? No nosso meio ambiente. E aí, falando sobre esse assunto, a gente vem para a nossa atividade dessa semana. A atividade dessa semana vai ser vocês acharem soluções para a gente cuidar do nosso meio ambiente. É importante que vocês abordem quais são os prejuízos que a gente está tendo agora no nosso meio ambiente e a gente trazer aí uma ideia sustentável para ajudar a salvar o nosso planeta, certo? Vocês podem produzir numa folha de ofício ou até mesmo no caderno de vocês. Vocês devem trazer na nossa próxima videoconferência para apresentar, tá bom, gente? Esse trabalhinho pequenininho vai valer a última nota do bimestre de vocês, junto com as atividades. Então, lembrando, vocês devem produzir um tipo de cartaz pequeno, trazendo aí a importância da gente cuidar do nosso meio ambiente e o que vocês podem fazer para ajudar nessa luta de salvar, né? Então, vocês desenhem, se for o caso, ou então escrevam um texto, trazendo aí a ideia, a sugestão de como salvar o planeta, tá bom? Também já aviso de antemão, as atividades desse quarto bimestre já comecem a me mandar para a gente fechar a nota, tá certo? Qualquer dúvida que aparecer, vocês me procurem no privado, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até o nosso próximo encontro.